Então, Êxodo 19, versículo 16, vai dizer assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Repita assim: ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Agora no capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, diga, à distância. E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém? Então aqui a gente vê um texto onde Deus ele está se manifestando em um monte ou em uma montanha, né? E o tema que nós vamos falar hoje é no topo da montanha. Eu mandei essa mensagem essa semana para o Johnny, que está aqui. Ele falou comigo assim: cara, alguns dias atrás você pregou sobre folhas, agora você vai falar sobre montanha. Acho que você está muito ecológico, né? Então é folha, é montanha, né? Então, não sei, Deus talvez está querendo falar alguma coisa com a gente, né? Então eu conheço um pastor, ele é um pastor americano que tem o ministério dele, é pastor de uma igreja aqui em Curitiba. E a gente foi na casa dele um tempo atrás, eu e a Jaqueline, e ele sobe montanhas, né? Ele faz trilhas na igreja dele, né, para levar tantos membros como pessoas novas na igreja e desenvolver um relacionamento mais próximo com elas através das trilhas. Então, não sei se você já fez alguma trilha, mas é tempo bastante para conversar, né? Para um ajudar o outro, então é bastante tempo. Talvez Deus esteja te direcionando um chamado aí, não sei. Mas quando eu penso sobre montanha, e montanha aqui com o povo, com Moisés, né, o povo estava aqui no deserto, eu vou explicar melhor esse contexto. Tem a ver com um propósito de Deus para as nossas vidas desde a criação. Então, quando Deus ele nos criou, quando lá no Gênesis narra a criação, uma das coisas que Deus tinha como propósito, e o texto vai ser bem claro, é que fôssemos criados à imagem e semelhança dele. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? O que seria imagem e semelhança de Deus? A gente pode definir em dois aspectos. Primeiro, racional, né? Você consegue raciocinar, você tem intelecto e você tem capacidade para decidir, né? Se tira isso, se tira a nossa racionalidade, nosso comportamento é como os animais, né? A gente não tem a capacidade de um ser humano. Então, por isso também nós somos semelhantes a Deus. Mas também quando Deus nos cria, Ele nos cria com a característica moral dele.
Então, por exemplo, quando Deus ele cria o homem, Adão e Eva, eles são criados sem pecado, como Deus. E a semelhança do homem com Deus tem a ver também com os atributos de Deus que são comunicáveis a nós. Atributos de Deus que nós podemos adquirir a partir de um relacionamento com Ele, mas que na criação já estavam em Adão e Eva. Digo isso porque Deus ele tem atributos que não são transferíveis. Então, por exemplo, Deus ele é imutável, Deus é autoexistente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. São atributos que, por mais próximo que você esteja de Deus, você não vai aprender isso. Mas Deus tem alguns atributos que nós podemos sim desenvolver: amor, justiça, alegria, bondade, misericórdia. São atributos que, quando Deus ele está dizendo façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é porque Deus está nos criando também moralmente como Ele. Amém? E a outra característica, um outro propósito de Deus também ali na criação, é que Deus ele não nos criou para ficar nos assistindo. Ele não nos criou para, vou criar a terra, e aí eu vou ficar lá do céu sentado na cadeira, vou estourar uma pipoca aqui, e vou ver o que dá, vamos ver aí o que acontece. Não, Deus, ele nos criou à imagem e semelhança dele para se relacionar conosco. Deus, ele nos criou porque o desejo dele era que fôssemos íntimos. É que Deus ele participasse da nossa vida em cada detalhe, em todos os momentos. E é por isso que Deus ele cria Adão e Eva, ele direciona um propósito na vida de Adão e Eva, e mesmo assim, todo dia, Deus estava lá para encontrar Adão e Eva. Só que algo aconteceu no meio do caminho, você sabe. Adão e Eva pecaram. E o pecado de Adão e Eva desconfigurou o propósito original de Deus. Quando Adão e Eva eles pecaram, quando o pecado ele entra na humanidade, o plano de Deus de sermos imagem e semelhança dele é desconfigurado. Porque pelo pecado entrou a morte. E a partir do momento em que o pecado entrou no ser humano, entrou a maldade, entrou a mentira, entrou a inveja. Nós deixamos de ser moralmente como Deus e passamos a conviver com o pecado. Passamos a conviver em nós com a inclinação ao erro, com a inclinação a pensarmos e a agirmos de maneira diferente da essência que é Deus e do caráter de Deus. Nós deixamos de sermos santos. E o nosso pecado diante de um Deus santo é o que nos separou e impediu de que vivêssemos, desde a criação, um relacionamento pleno com o Senhor. Um relacionamento íntimo, conforme Deus queria e conforme foi estabelecido ali no Jardim do Éden. Só que Deus, quando Ele nos cria, e o homem voluntariamente, na sua capacidade de decidir, opta em desobedecer a Deus, Deus ele não pensou assim, bom, criei, dei tudo que eles precisavam, criei a minha imagem e semelhança, deixei tudo certo. Já que erraram, agora se vira aí. Deus podia ter feito isso. Se vira aí agora, eu vou para o céu, fecho o céu, acabou. Vocês ficam aí, se vira com os bichos, se vira com os serpentes, capetinha também, se vira. Agora é vocês aí, salve-se quem puder. Mas Deus não é assim. Deus ele é um Deus de amor. E desde o momento em que o homem pecou, Deus ele vem tentando restabelecer, restaurar
o propósito dele, de termos um relacionamento pleno com ele e de sermos a imagem e semelhança dele. Ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança também com Moisés e o povo. É o objetivo de Deus e nós somos partes também desse projeto de Deus. Quando Deus ele olha para nós, quando Deus ele olha hoje para o mundo, quando Deus ele olha para Curitiba, o desejo dele é que nós possamos nos relacionar com ele de forma íntima e estabelecer também na terra os padrões morais dele. Que nos nossos relacionamentos, que na nossa vida aqui na terra, vivamos a imagem e semelhança de Deus. E foi por isso que ele mandou Jesus, porque é a nossa garantia de salvação. E um dia nós viveremos plenamente o plano de Deus, na sua imagem e semelhança, e um relacionamento pleno com ele na eternidade. É aquilo que nós chamamos de reino de Deus na forma futura. Mas nós também podemos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, no presente. A forma, o caráter, o modelo de Deus, do plano dele, aqui na terra, hoje. E quando eu olho para o Monte Sinai ele representa o lugar. O povo naquela época, eles não tinham muitas formas de se relacionar com Deus. Não era como hoje. Eles não tinham muitos lugares onde Deus se manifestava. Então, o lugar que Deus se manifestava nessa época, nesse acontecimento, nesse período, é no Monte Sinai. Então, eu queria que você pensasse com você que o topo da montanha é o lugar que Deus está. E o relacionamento nosso com Deus é nos levar até o topo da montanha. Se Deus está lá no topo da montanha, se Deus ele está se manifestando lá, se Deus está falando lá, se revelando naquele lugar, e quando você pensa na sua vida assim, que nível de intimidade eu tenho com Deus? Que nível de relacionamento você tem com Deus? Como eu falo com Ele? Com quantos detalhes Ele está envolvido na minha vida, no meu dia a dia? E se eu fosse fazer uma pergunta, você não precisa responder isso para mim. Em que lugar da montanha você está? Será que em que lugar da montanha eu estou no meu nível de relacionamento com Deus e no nível de semelhança com Ele? Será que eu estou lá no pé da montanha? Será que eu estou na metade da montanha? Mas eu creio que nessa noite você está aqui porque você quer chegar no topo. Eu creio que nessa noite você está aqui porque você quer ter uma vida próxima do Senhor, ser íntimo, ser amigo do Senhor, e Ele também deseja isso sobre a sua vida. O povo de Israel, ele tinha algumas características. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos, então o que está acontecendo? Deus fez uma aliança com Abraão, que passou Isaac, Jacó, José. Acontece que no Egito, de forma que foram passando os anos, apareceram outros faraós de tempo em tempo, até que chegou em um momento em que o povo judeu ele se tornou escravo no Egito. Então, de uma aliança, de um tempo com José, onde o povo tinha uma certa proteção, passaram a ser totalmente escravos. Até que Deus ele se manifesta a Moisés, para que Moisés ele fosse usado para libertar o povo. Você conhece a história, Deus manda as 10 pragas, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, eles têm algumas experiências com Deus, até quando ele chega nesse lugar aqui que nós lemos. Então, Deus ele fala com Moisés, olha, santifica o povo, purifica o pessoal lá, porque eu vou me manifestar no monte e você vai subir. E o texto vai dizer que Deus, ele se manifestava ali como se fosse um vulcão. Você lê o texto aqui comigo, pensa um morro assim, pensa um vulcão. É fogo, é fumaça,
né, o texto vai dizer que o monte tremia, tamanho a intensidade da presença de Deus naquele lugar. E aí o texto vai dizer, primeiro, que o povo ficou ao pé do monte. E depois o texto vai dizer que o povo ficou com medo da manifestação de Deus. E eles ficaram à distância. E aí Moisés diz assim, não, mas Deus, Ele está se manifestando para provar vocês, para gerar temor no coração de vocês. Mas o texto vai dizer que eles permaneceram à distância, a ponto que Moisés foi se encontrar com Deus. Aquele povo, embora todos eles estavam no Egito, embora todos eles tivessem saído, embora todos eles tivessem experimentado de experiências, de milagres que Deus fez, havia claramente um relacionamento diferente com Deus. O nível de relacionamento era diferente. O nível que Moisés tinha de intimidade com Deus era totalmente diferente do nível que o povo tinha com Deus. E o povo também não demonstrava nenhum interesse em se aproximar de Deus. Não, Moisés, o estado que nós não estamos, de pecado, é certo que se nós formos até o monte, nós vamos morrer. Mas o povo não se arrependia. Eles não diziam assim, não, vamos nos santificar para a gente ir até o monte. Vamos pedir perdão a Deus para irmos até lá. Nós queremos sim ter um encontro com Deus, não. Eles diziam assim, fala tu, Moisés, conosco. Não deixe que Deus fale, porque certamente morreremos. Eles não queriam ter um encontro com Deus. Eles não queriam estar perto de Deus. Mas sabe o que é engraçado? Eles eram tardios na vontade de estar perto de Deus. Mas eles eram apressados em viver a provisão de Deus. Não, Moisés, para estar subindo o monte a gente não tem pressa, não. Mas quando batia a fome, ué, Moisés, ó, meio-dia, meu filho. Lá no Egito era em ponto. Lá no Egito não faltava comida. Eles eram apressados em experimentar da provisão de Deus. Chegava o mar, Moisés, era melhor ter morrido lá no Egito, então. Porque eles tinham tanta pressa em ver uma manifestação que supria a necessidade deles, mas eles não eram tão dedicados em buscar uma forma de se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque Deus, para eles, na forma que eles se relacionavam, não era uma finalidade. O relacionamento com eles não era um propósito final na vida deles. Deus, para eles, era um meio para alcançar a finalidade deles. Era um meio para alcançar aquilo que eles precisavam. Era um meio para eles conseguirem o que eles desejavam. Se a gente deseja subir a montanha, se nós desejamos viver uma vida de intimidade próximos de Deus, nós vamos precisar entender que Deus ele não é um meio para aquilo que nós queremos. Deus ele não é um meio para eu ser abençoado. Deus ele não é um meio para que eu viva os meus sonhos. Não. Deus, ele precisa ser o meu propósito final. Deus, ele precisa ser o meu propósito principal e a minha prioridade. Sabe por quê? Por exemplo, se eu busco a Deus só porque eu preciso de uma cura, eu não estou buscando a Deus. Eu estou buscando a cura. Se eu quero a Deus
Se eu busco a Deus procurando que Ele abra uma porta de emprego para mim, e Deus não abre essa porta e eu fico chateado com Ele, significa o quê? Que o que eu estou buscando não é Deus. Que Deus é o meio para que eu consiga o meu emprego. Se eu trato Deus na minha vida, no meu relacionamento com Ele, como um meio, primeiro, eu estou totalmente fora do propósito original dele, mas não é só isso. Se eu me relaciono com Deus nesse nível, Deus sendo o meio para algo, ou eu não entendi direito quem Deus é na minha vida, ou eu estou reduzindo Deus a um ídolo. Eu estou reduzindo aquilo que Deus quer ser na minha vida a apenas um ídolo, a apenas uma idolatria. Porque o que é a essência da idolatria? A idolatria é o reconhecimento em troca de um favor. Ou seja, eu reconheço, eu faço algo e você me dá algo em troca. Isso é idolatria. Deus, Ele não quer ser apenas mais um ídolo na nossa vida. Deus, Ele não quer ser apenas mais uma forma para que eu conquiste algo, para que eu consiga algo, não. Deus, Ele quer ser tudo, em todo o tempo. Deus, Ele quer ser a minha prioridade. E uma coisa que eu acho interessante é que toda vez que eu me relaciono com Deus como um meio para algo, que eu reduzo Ele na minha vida, eu não preciso mais subir a montanha. Se o maná cai lá embaixo, se a provisão está lá embaixo, se Moisés já está fazendo tudo, se eu tenho pessoas à minha frente para abrir o caminho, para que eu vou subir a montanha? Se o meu nível de relacionamento com Deus se limita como um ídolo, como uma idolatria, eu não preciso subir o monte. Eu só preciso de um profeta. Eu só preciso de alguém que faça isso por mim. E aí, de vez em quando, esse profeta, ele desce e ele põe a mão na minha cabeça e ora por mim. De vez em quando, esse profeta vem e lança uma palavra. Pode ser um profeta, pode ser um líder, pode ser um pastor. De vez em quando, ele vai lá na minha casa. E aí, o meu relacionamento com Deus não é eu sou amigo de Deus, mas eu fico satisfeito porque eu tenho um amigo em comum com Deus. E aí eu vivo um relacionamento com Deus terceirizado. Um relacionamento com Deus assim, vai lá. E aí, o que Deus falou? E aí, o que Deus fez? E aí, o que eu faço agora? Que dia vai vir a minha bênção? Ora por mim. Eu quero um Deus à minha disposição. Isso não é adoração. Adoração não é querer fazer algo para Deus te dar algo em troca. Adoração é entender que você já tem tudo de Deus, por isso você se entrega e fala: Senhor, eu quero ser o seu servo, porque eu já tenho tudo do Senhor. Só que Deus, Ele quer ter um relacionamento direto com você. Deus, Ele quer se relacionar com você de forma pessoal. É muito legal quando Deus usa pessoas, e Deus usa muito mesmo. Inclusive nós devemos procurar sermos usados pelo Senhor nas palavras dEle, no direcionamento deles. O pastor Eduardo, ele pregou sobre isso hoje de manhã, mas você não pode se limitar a isso. Eu creio que existe nível de relacionamento em coisas que eu não posso falar para você, que nenhum outro pastor vai poder falar para você, que nenhuma pessoa, por mais ungida que ela seja, vai poder dizer para você da forma que Deus pode falar, da forma que o Espírito Santo pode conduzir. Não tenha um amigo em comum com Deus, seja amigo dele.
Não tenha Deus apenas como um meio para algo. E nós temos sim muitas necessidades. Nós temos sim as nossas lutas. Nós temos os nossos desejos. Mas busque em primeiro lugar o reino dele. E deixa que ele acrescente sobre a sua vida aquilo que ele tem. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Amém. Quando a gente olha para o povo do Egito, a gente vê um povo, uma cultura politeísta. O povo do Egito, eles não tinham assim, um Deus. A gente tem um Deus e a gente segue esse Deus. Não. Eles tinham um Deus para cada necessidade. Então eles tinham lá o Deus da vegetação, eles tinham o Deus da chuva, eles tinham o Deus do sol. Para cada coisa que eles precisavam, cada necessidade, eles tinham um Deus, que eles faziam algo para esse Deus, e esse Deus abençoava eles. Era essa a expectativa deles. Só que Moisés, quando Deus ele tem encontro com Moisés, e ele dá a missão, Moisés vai lá até o Egito libertar o povo. A gente vai andar um pouco por toda essa história. Moisés diz assim: como eu vou chegar lá no Egito e vou falar para esse povo? Como eu vou convencer a eles de quem o Senhor é? Que nome eu vou falar para eles que o Senhor tem? Qual é o nome do Senhor? E aí, num tempo onde cada Deus, cada ídolo tinha um nome e era específico para cada necessidade, Deus vira para Moisés e fala assim: eu sou o que sou. Deus está dizendo assim para Moisés, numa cultura onde eles adoram vários ídolos, para cada necessidade, diz para eles que eu sou suficiente. Diz para ele que eu não faço parte de uma coisa específica, mas tudo que existe está ligado a mim. Eu sou suficiente. Deus está dizendo assim: eu sou maior do que todos esses ídolos que vocês adoram, todos esses ídolos que você coloca a expectativa de receber algo, em mim vocês encontram. Eu, em mim mesmo, sou suficiente. Eu sou o eu sou. Quando nós temos o entendimento do eu sou em nossas vidas, nós entendemos que a busca por Ele não é apenas para receber algo, embora Ele quer nos abençoar. Talvez você está pensando que eu sou contra pedir algo para Deus. Não, eu peço também. Eu peço sim para Deus me abençoar. Quando eu estou enfermo, eu peço sim para Deus me curar. Só que o problema não está em pedir a Deus, o problema está no entendimento disso. Quando Deus ele cura alguém, o que Deus está fazendo? Ele está restaurando a imagem que Ele criou no princípio. Quando Deus ele abençoa alguém, Ele está dando a oportunidade daquela pessoa viver nos padrões do reino dEle. Tudo aquilo que Deus faz é para um propósito nele e para Ele. O que nós não podemos fazer é achar que nós podemos barganhar com Deus. Quando Deus ele afirma a autossuficiência dele, dizendo eu sou, Ele está dizendo, não é possível barganhar comigo. Não é possível dar algo a mim para receber algo em troca. Não é possível e nem precisa também. Se você tiver que pagar um preço por algo, não pague para receber algo do Senhor, pague para estar com Ele. Pague para conhecê-lo. Pague para ter uma vida de intimidade com Ele. A gente vê, por exemplo, o exemplo de Ana. Ana está lá orando, se dedicando diante do Senhor, dizendo, Deus, me dá um filho, eu quero meu filho. Eu preciso ter um filho, eu estou sendo humilhada. Ana estava chorando. Mas a partir do momento em que Ana entendeu que o filho não era para ela, mas era para o plano de Deus, Deus deu um filho a ela.
Porque Ana entendeu que a necessidade dela não era uma finalidade, mas que havia um plano maior. E aquele filho se tornou um profeta. Ana gerou um filho íntimo de Deus, porque ela entendeu que Deus não era como um ídolo, mas Deus era a finalidade. Os propósitos de Deus estavam assim, à frente. E ela diz: o meu filho eu vou consagrar ao Senhor. Se Ana não tivesse esse entendimento, se Ana não tivesse o entendimento de entregar o seu filho, dado o contexto que ela estava vivendo de luta, de humilhação, o fato o quão ela queria aquele filho, sem entender que era para um propósito de Deus, o filho poderia se tornar uma maldição na vida dela. Sabe por quê? Há um conceito bíblico também de que aquilo que eu coloco na minha vida, em primeiro lugar, eu posso tornar uma divindade. Quer um exemplo? A Bíblia é bem clara e eu vou usar esse exemplo. Dinheiro. A Bíblia vai dizer que o dinheiro, dependendo do nível que nós o consideramos em nossa vida, ele exige servidão. Ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então eu posso chegar no nível de relacionamento com o dinheiro que eu sirvo ao dinheiro. Só que a Bíblia vai chamar o dinheiro de mamon. Agora, todo dinheiro ele é mamon? Não. Você tem dinheiro. Todos nós vivemos, faz parte da nossa sociedade. Tudo que nós vamos fazer precisa de dinheiro. Essa é a verdade. Só que o dinheiro, ele se torna mamon na minha vida quando ele se torna o primeiro lugar acima de Deus. Quando Deus ele é um meio para eu conseguir o dinheiro se torna uma potestade. Eu passo a fazer tudo pelo dinheiro, eu defino as minhas prioridades pelo dinheiro, eu tomo decisões pelo dinheiro, ou seja, eu sou moldado à semelhança do dinheiro. O dinheiro ele se torna uma potestade, ele tem um poder de influência na minha vida, porque eu coloquei no lugar de divindade na minha vida. Só que isso não acontece só com dinheiro. Isso pode acontecer com um objeto, como um carro. Isso pode ser a sua carreira profissional. Isso pode ser alguém na sua família. E, inclusive, isso pode ser o seu estado emocional. Você já experimentou isso? Que às vezes nós estamos num estado emocional tão desafiador que eu acho que eu sou aquilo que o meu estado momentâneo é. Embora eu saiba que em Deus, o plano dele para a minha vida é diferente. Mas eu prefiro me manter naquela condição e ser controlado por ela. Sem lutar, sem buscar ajuda. Sem querer sair dessa situação. É quando o meu estado se torna uma divindade na minha vida. Talvez você possa estar pensando aí, o que é que na sua vida você está tratando como um Deus? O que será que na minha vida eu sou mais íntimo? O que é que gera intimidade? É aquilo que eu passo tempo junto, é aquilo que eu priorizo, é aquilo que eu direciono a minha vida e as minhas decisões. Nós corremos o risco de viver a nossa vida íntimos de tantas coisas e menos íntimos de Deus. Íntimos de tantas pessoas e menos íntimos de Deus. Eu não estou falando contra todas essas coisas que fazem parte da nossa vida, entenda bem. O que eu estou dizendo é que a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar para que o plano de Deus se cumpra na minha vida e para que coisas, situações e pessoas não se tornem uma barreira entre mim e o Deus. Porque muitas vezes nós ficamos à distância do monte. Porque
se Deus é um meio na minha vida e as coisas demoram a acontecer, eu faço um bezerro para ele. E aí o bezerro já é suficiente. Da onde eles tiraram o ouro para fazer o bezerro, depois de um período que Moisés ficou no monte, onde Deus estava revelando as coisas para ele, desceu com os mandamentos, e eles começaram a reclamar com Arão e construíram um bezerro. Eles pegaram no deserto? Deus tinha permitido que eles saíssem do Egito com as joias de ouro, para que isso fosse uma bênção na vida deles futuramente. Mas como Deus demorou demais, não serve. A minha bênção eu quero agora. Se Deus não serve, eu faço um bezerro de ouro. Aquilo que era uma bênção se tornou uma maldição. Deus, Ele quer ser tudo na sua vida. Deus, Ele quer que você defina as suas prioridades, o seu tempo, tudo nele em primeiro lugar. As outras coisas são importantes, mas nada é mais importante do que viver uma vida íntima com o Senhor. Nada vai te realizar mais do que o eu sou na sua vida. Amém? Intimidade gera semelhança. O plano de Deus em vivermos uma vida íntima, próxima dele, que o povo rejeitava, era que o povo, ao invés de se tornar como os ídolos, ao invés de se amoldar aquilo que eles colocavam como prioridade, que eles começassem a se moldar a partir de uma vida de intimidade. Eu me torno a imagem de Deus. A partir de uma proximidade, eu começo a me parecer com Deus. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 34. A gente vai ver uma caminhada um pouquinho mais para frente, nesse texto daquilo que aconteceu, de algumas experiências que Moisés teve. Êxodo 34, versículo 29. Vai dizer assim: ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Olha que experiência. O texto vai dizer que Moisés, depois de um período que ele tinha com o Senhor lá no topo, depois de um tempo de intimidade com Deus, Deus falando com ele, Deus ele revelando as tábuas da lei. E aí Moisés descia. E quando Moisés descia, era visível na cara dele uma experiência que ele tinha tido com Deus. Já pensou? Você passando assim com uma... Está passando ali na rua, daqui a pouco você vê alguém com o rosto brilhando. Uma luz. E vai dizer que o povo se espantava. Por quê? Porque a proximidade que Moisés teve com Deus, o nível de experiência que ele teve com Deus, fez com que no seu próprio corpo físico houvesse uma manifestação
para que testificasse a vida que ele tinha com Deus e a autoridade que ele tinha também de direcionamento para aquele povo. Mas eu quero ler um outro texto com você, que fica em 2 Coríntios 3. Versículo de 12 a 18. Então, 2 Coríntios 3, do 12 ao 18, vai dizer assim. Preste atenção do que isso tem a ver com o texto anterior. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é liga à antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ele está dizendo assim, olha, Moisés ele teve um nível de experiência, ele teve um nível de intimidade, ele teve um nível de proximidade com Deus. Só que a experiência que Moisés tinha se fazia necessário, com o tempo, ele colocar um véu. E aquilo próprio, a própria manifestação que fazia com que o rosto de Moisés brilhasse, com o tempo, se desvanecia. Aquela manifestação da imagem de Deus, com o tempo, ia se apagando. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, hoje, nós podemos alcançar um nível em Deus que não se desvanece. Hoje nós podemos alcançar um nível em Deus que não depende de rituais, não depende de véu, porque hoje há um Espírito Santo em nós. E somos transformados dia após dia, de glória em glória, na imagem do Senhor. Hoje Deus ele não precisa de um lugar para nós específico. Hoje você pode entrar lá no seu quarto, se ajoelhar e clamar ao Senhor, sem rituais, sem regras. Muitas vezes mesmo nesses lugares, no nosso secreto, que estamos só nós com Deus, nós ainda nos preocupamos. Quantos versículos eu tenho que ler? Qual música eu tenho que colocar para Deus se manifestar? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui para Deus vir? Ele está dizendo assim, não, você não precisa mais dessas regras, desses rituais. Seja sincero e reverente ao Senhor. Abra o seu coração a Ele em quebrantamento e valorize a sua presença naquele lugar, valorize aquilo que Ele vai falar com você, esteja disposto a ouvir e a ser transformado por Ele. Para que a imagem do Senhor esteja em você, para que no seu dia a dia você viva uma transformação com Ele. A partir do momento que eu tenho uma intimidade com Deus, o meu caráter, as minhas atitudes são diferentes. E eu estou o quê? Sendo restaurado ao propósito original lá de Gênesis. Façamos o homem à minha imagem e semelhança.
O jardim que Deus se manifestava no Éden pode ser a sua casa, pode ser o trabalho. Eu preciso entender que não tem mais um lugar, mas eu me torno o lugar da manifestação de Deus. Deus, Ele continua se manifestando. E muitas vezes, Deus ele vai se manifestar até através das nossas vidas também, de forma sobrenatural, para testificar que é Ele, que somos dEle. Uma vez, eu e a Jaqueline, nós fomos numa clínica. E a gente foi lá, e daqui a pouco a gente abriu, né? Entrou na clínica e abrimos uma porta, né? Onde tinha algumas pessoas esperando para serem atendidas. Quando a gente abriu a porta, uma pessoa começou a passar mal e caiu no chão. Acabamos de abrir, a pessoa começou a passar mal e a Jaqueline, a enfermeira, começou a socorrer, eu já comecei a orar, foi aquela, né? Então, se é doença, cura, se é demônio, sai, vai, né? A gente já vai orando. E aí aquele homem, a gente abraçou ele, colocou ele de novo sentado, e a gente não entendeu o que aconteceu. A gente perguntou, você está passando mal? Aconteceu alguma coisa com você? Você tem algumas vezes doença, né, que você passou mal? Ele falou, não, eu nunca tive isso, eu não tenho nenhum diagnóstico de nada. E a gente, o que aconteceu? Eu estava aqui parado, e aí eu vi que vocês mexeram na porta. Quando vocês abriram a porta, veio uma luz em mim, e quando eu vi, eu já estava no chão, e com o que eu me lembro, vocês estavam me acordando. Eu estou numa clínica, eu não sou médico. E aí eu vou esperar. Ele responde, aí tem o pessoal da clínica, olha um para o outro, o médico olha, ninguém tem resposta. Ah, querido. Quando Deus manifesta algo, porque você é a imagem e semelhança dele, é porque Ele quer que você seja a resposta. Nós paramos ali na hora, querido. Nós oramos pelaquele lugar, nós abençoamos aquele lugar. Nós falamos também de Jesus para aquelas pessoas, conversamos com o rapaz, nós testemunhamos do amor de Deus ali, porque houve uma manifestação de Deus ali naquele lugar. Quando nós andamos em uma vida com Deus, em intimidade com Ele, as manifestações também nos acompanharão. Só que nem sempre vai ser dessa forma. Nem sempre vai ser com algo sobrenatural, às vezes vai ser de forma simples. Ou talvez nós consideremos algumas formas simples. Essa semana eu tive uma outra experiência. E a gente tinha acabado o gás em casa, né? E aí eu passei para buscar a Jaqueline no trabalho, para a gente almoçar, e a gente passou lá para buscar o gás. Só que quando eu fui buscar ela, eu esqueci de pegar o bujão, né? Então você tem que pegar o bujão vazio, deixar lá e pega o cheio. E aí eu desci, e aí quando eu cheguei lá na hora, eu falei assim pro rapaz, o rapaz veio me atender, eu falei, poxa, eu vou ter que ir lá em casa buscar esse bujão, o bujão vazio, porque eu esqueci de trazer. E aí o rapaz ficou assim, e ele falou assim, faz o seguinte, leva o bujão, pode levar o bujão cheio, depois você traz aí. Aí eu estranhei, eu falei, ele não sabe onde eu moro, não conhece nada, né? Estranhei, falei, o cara tá confiando demais, mas vou levar, né? Falei, depois eu vou levar aqui e à tarde eu vou trazer. Aí, beleza, peguei, coloquei as coisas no carro, entrei no carro e esqueci também de pagar. Aí eu falei, acabou. Aí eu falei, rapaz, o cara agora, né? E fui embora. E aí fui embora, e aí cheguei em casa, a gente almoçou, e aí fui levar de novo a Jaqueline para o trabalho, peguei o bujão vazio e fui levar lá. Aí levei o bujão, falei, olha, eu vou pagar também, que eu não paguei aquela hora. Fui lá e paguei. Sabe o que ele falou? Você é crente? Virou para mim e perguntou, você é crente? Qual igreja que você é?
eu não tinha falado nada com ele. Eu mesmo nunca tinha pego gás naquele lugar. Eu não sei se foi a atitude de eu levar rápido o bujão ou se ele desconfiou por alguma coisa e confiou. Mas eu fiquei feliz, sabe por quê, querido? É muito bom quando está na nossa cara que nós somos filhos de Deus. Isso precisa estar na cara da igreja. Isso precisa estar impresso no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa honestidade, que nós vivemos no padrão, na imagem e semelhança de Deus. E eu fiquei feliz também, não por causa da experiência que eu tive, que de fato foi simples, mas porque ainda há esperança. Ainda há uma expectativa da sociedade na igreja. Ainda há uma expectativa de que nós na terra manifestemos o padrão do reino de Deus. Aleluia! Deus, Ele quer fazer isso. O monte não é só sobre ficar no monte, vendo as experiências, vendo o mágico rolando, dando salto mortal. Eu lembro que o pastor Davi falou isso no nosso retiro de jovem, não é só sobre isso. Porque quando você descer do monte e estiver sobre as pessoas, elas vão olhar para você. E você vai ter uma vida para transmitir. E você vai ter uma palavra do céu para declarar que vai conectar elas com Deus. E que vai estabelecer na terra a imagem e semelhança de Deus. A minha pergunta é, você quer viver isso? A minha pergunta é, você quer ir em níveis mais altos com Deus? Você quer que Ele transforme a sua vida? Eu queria que você fechasse os seus olhos. A equipe pode vir. Eu tinha mais algumas coisas preparado, mas eu vou parar aqui. Eu queria que você orasse agora. Queria que você ficasse de pé. Sabe qual é a diferença daquilo que o povo no deserto experimentava e aquilo que nós podemos experimentar hoje? Eu queria que de olhos fechados você pensasse nisso. O povo no deserto, foi Deus quem disse que eles não podiam subir. Hoje, a proximidade que você tem com Deus, o nível de intimidade que você tem com Ele, é proporcional à sua busca. A amizade que você tem com Deus é a amizade que você quer ter com Ele. É a proximidade que você quer ter com Ele. É proporcional àquilo que você tem investido. Quando Deus fizer parte do seu dia a dia, participar dos detalhes, você não vai mais depender de um lugar ou de um ambiente espiritual para se sentir que está perto, não. Você não vai mais depender de manifestações, pois seja na rua, no mercado, no trabalho, você será a resposta de Deus na vida das pessoas. O inimigo não tem medo de gente que vai à igreja toda semana. Ele tem medo de que tenhamos um relacionamento próximo e poderoso com Deus. Deus quer que você suba a montanha. Deus, Ele quer que você suba o monte da intimidade nessa noite. Nós vamos cantar uma música agora. E eu queria que com esse coração, com esse espírito, você declarasse com toda a força que você vai subir o monte, que você vai subir a montanha.